E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Muito feliz por ter vocês aqui hoje junto comigo. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar o nosso estudo, certo? Desde o vídeo anterior, com porcentagem e probabilidade. Na aula de hoje, nós vamos aprender a determinar a taxa percentual. Você já sabe como calcular a porcentagem de qualquer quantidade, que nós vimos isso na aula anterior, tanto na teoria como na prática, porque fizemos alguns exercícios. E nessa aula nós vamos aprender a calcular o contrário, a porcentagem de uma quantidade em relação à outra. Por exemplo, temos aqui dois alunos muito aplicados, né, que se candidataram para representar a escola no Grêmio Estudantil. Tamires falou: Eu tenho a maior aprovação dos alunos da escola. Dos 250 entrevistados, 80 votariam em mim. Já Diego diz: Eu é que tenho a maior aprovação dos alunos da escola. Dos 300 entrevistados, 90 votaram em mim. E aí? Como saber qual dos dois tem a maior porcentagem de votos? Então, primeiro, temos aqui, ó, as razões ou frações para cada um das situações, né? Então, para representar aqui, ó, Tamires, 80 dentre 250. Então, colocamos aqui, ó, 80 dentre os 250. Então, perceba que o total fica no denominador. O total é 250 e do 250, a parte que votaria nela é 80, certo? Então perceba que nós fazemos a parte sobre o todo, que é o total. Da mesma forma, a fração para representar quem votaria em Diego. O total são 300, desses 300, 90 votaria nele. Então, 90 de 300. Então, agora para saber quem tem mais votos, ou o percentual, né, de mais votos, nós podemos comparar as duas frações. Primeiro, para transformar em porcentagem, nós temos que transformar em duas razões ou duas frações centesimais. Por exemplo, essa daqui está até simples de transformar. Veja só, se a gente dividir aqui por 3, vai ficar, ó, 90 dividido por 3 dá 30. E 300 dividido por 3 dá 100. Ou seja, 30 de 100, nós vimos que representa 30%. Agora, como mexer nessa fração aqui de Tamires para virar alguma coisa sobre 100? Vamos fazer aqui do ladinho. Ó, aqui dá para cortar um zero, fica 8 sobre 25. 25 para virar um 100, eu vou multiplicar por 4 agora, ó. A 8 vezes 4 fica 32. 25 vezes 4 fica 100. Então, ó, 32 de 100, nós vimos que é 32%. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é simplesmente multiplicar por 100. Isso aí, simplificando, dividindo, e o que restar é sua porcentagem. Multiplicar isso aqui por 100, depois dividir por 250, multiplicar 90 por 100, depois dividir por 300. Você vai chegar no mesmo resultado. Então, gente, quem é que tem o maior percentual de votos? Quem é que tem mais chances de ganhar? Quem é que tem a maior probabilidade de ganhar, né? Onde está a maior porcentagem dos votos? Então está aqui, ó, para a Tamires, porque ela tem uma porcentagem maior, 32%, enquanto o Diego deu 30%. Então, novamente, como determinar uma taxa percentual ou uma porcentagem de uma determinada quantidade com relação à outra? É a parte sobre o todo vezes 100. Isso vai nos dar o valor em porcentagem. Por exemplo, a quantidade 4 corresponde a quanto por cento de 5? Então, nós fazemos, ó, a parte, que é 4, sobre o todo,
que é 5, e multiplicamos por 100, para ter o valor e porcentagem. Então, veja só, 4 vezes 100 vai dar 400, e 400 dividido por 5 dá 80. Então, 4 com relação a 5, 4 corresponde a 80% de 5. Significa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Sempre tem uma prova que tem 5 questões. Uma prova que tem 5 questões. Se você acertou 4, quer dizer que você acertou 80% da prova. Se a prova vale 10, significa então que você tirou 8. Se a prova vale 100, significa que você tirou 80. Por quê? Porque 80 perceba que 80 é 80 por 100, 80% é 80 por 100, ou 8 por 10. Então, se a prova valesse 100, significa que você teria tirado 80. Se a prova valesse 10, significa que você tinha tirado um 8. Porque das 5 questões, você acertou 4. Uma outra maneira de fazer é o seguinte: você tem 4 e 5. Uma outra maneira é tentar deixar o denominador igual a 100. Então, veja só, um 5 para virar um 100, eu vou ter que multiplicar por 20. Então, multiplico por 20 em cima e embaixo. 4 vezes 20 dá 80. 5 vezes 20 dá 100. 80 por 100, 80 de 100, quer dizer, então, 80%. Então, veja só, você tem duas formas, duas opções para chegar aqui a um mesmo resultado. Em uma classe de 40 alunos, 36 foram aprovados. Qual é a porcentagem dos aprovados? Então, primeiro, escrevam sobre como fosse uma fração. Veja só, é a parte que nos interessa é a quantidade de aprovados, que é 36, sobre o total de alunos, que é 40. Aí, multiplico aqui sobre 100. Então, veja só, a parte sobre o todo, depois vezes 100, para eu ter um valor em porcentagem. Se você faz 36 sobre 40, você tem então a fração. Se você dividir 36 sobre 40, você vai ter escrito em decimal. A partir do momento que você multiplica por 100, você tem o valor em porcentagem. Então, 36 vezes 100 vai dar 3.600. 3.600 dividido por 40 dá 90. Então, 90%. Então, se de 40 alunos, 36 foram aprovados, significa então que 90% foram aprovados. 90% dos alunos foram aprovados. Por quê? Porque 36 representa 90% de 40. E a outra maneira de fazer, como eu falei, é tentar transformar o denominador em 100. Então, veja só, 36 e 40. Vamos tentar transformar o 40 num 100. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui por 4. 36 dividido por 4 dá 9. 40 dividido por 4 dá 10. Agora eu vou multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo. 9 vezes 10 dá 90. Perceba que 10 vezes 10 dá 100. E 90 por 100, 90 de 100 equivale então a 90%. Então, novamente, ó, duas maneiras para você chegar ao mesmo resultado. Mas sempre lembrando que porcentagem, né, percentual, taxa percentual é a parte sobre o todo. A quanto por cento de 5 corresponde o número 5? Então, veja só, a parte e o todo são iguais. Você não está usando uma parte de 5, você está usando todo o 5. Se você está usando o todo, você está usando 100%. Então, 5 corresponde a 100% de 5. Outra maneira de fazer, calcule. A parte é 5, o todo é 5, e isso daqui depois você multiplica por 100. Então, veja só, 5 dividido por 5 dá 1 vezes 100 dá 100. Então, 100%. Já na 2, você não está usando o total, você está usando uma parte. Então, veja, ó, a quanto por cento de 10 corresponde o número 2? Então, o 2 é a parte, o total é 10, né? Eu quero saber quantos por cento representa o 2 do 10. Aí, multiplico por 100 depois aqui no finalzinho para ter meu valor em porcentagem.
Então, veja que dá para cortar um zero aqui e 2 vezes 10 dá 20. Então, ó, 2 corresponde a 20% de 10. Uma outra maneira de fazer seria, como eu já falei várias vezes, pega a fração que representa o problema, que é 2 sobre 10, tenta deixar o denominador igual a 100. Então, veja só, 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100, e 20 de 100 quer dizer 20%. Então, sempre fazendo aí de duas maneiras, é um mesmo problema para vocês visualizarem. A 3 diz o seguinte: a quanto por cento de 12 corresponde o número 6? Então, ó, 6 de 12. Aí, vezes 100 para ter em porcentagem. Vou fazer só de uma maneira, não vou repetir as duas maneiras aqui. Apenas uma, certo? Então, veja só, 6 vezes 100 dá 600. 600. Depois, fazemos 600 dividido por 12, que dá igual a 50%. Ok? A quanto por cento de 4 corresponde o número 3? Então, ó, 3 de 4. Vou fazer da segunda maneira agora. Nós temos a fração que representa o problema. Vou tentar deixar o denominador agora igual a 100. Então, eu vou pegar esse 4 aqui e vou multiplicar por 25. Por quê? Porque eu sei que 4 vezes 25 dá 100. Aí a nova fração vai ficar, ó, 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25 dá 100. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 3 sobre 4, mas é uma fração centesimal, porque o denominador é 100. E como nós sabemos, 75 de 100, 75 por 100 é 75%. Daria certo da mesma maneira se você tivesse multiplicado isso aqui por 100 direto. 3 vezes 100 ia dar 300, 300 dividido por 4 daria 75. Vamos imaginar agora, pessoal, a seguinte situação. Nas situações anteriores, nós vimos o seguinte: a questão dava a parte, o todo, e nós tínhamos que calcular a taxa percentual. Mas vamos imaginar que em alguma situação você já tenha a taxa percentual, né, que é igual a parte sobre o todo. Vou escrever aqui novamente. A parte sobre o todo vezes 100. Então, veja só, imagine então que a situação é o seguinte: você tem a taxa percentual e conhece a parte, mas está faltando o todo. Dá para encontrar também. Então, a gente vai ver como determinar o todo, o total, conhecendo a taxa percentual e a parte que representa. Mas também a gente pode usar esse mesmo raciocínio se fosse o contrário. Se eu conhecesse o todo, conhecesse a taxa percentual, mas faltasse a parte. Daria para fazer também da mesma maneira. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, ó, em uma classe foram reprovados 5% dos alunos, o que corresponde a 3 alunos. Quantos alunos havia na classe? Então, veja só, eu não conheço quem é o total, vamos chamar de X. A questão diz o seguinte, ó, 5% dos alunos, ou seja, 5% de X equivale ao que corresponde a 3 alunos. Novamente, ó, foram reprovados 5% dos alunos, ou seja, vamos chamar de X. Então, 5% do total, que é o X, corresponde a 3 alunos. Então, esses 5% correspondem a 3 alunos. Como podemos escrever isso aqui? Ó? Podemos escrever dessa forma. 5% nós sabemos que é 5 por 100. Ou você poderia escrever 0,05, aí de x é igual a 3. E aqui você tem uma equação onde você pode isolar o x. Simplesmente assim. Então, veja só. Vamos resolver agora, né? Então, para isolar o x, ó, eu preciso multiplicar por 100 os dois lados, para retirar esse 100 daqui. Aí vai ficar 5x, cortando aqui, ó. 5x e 3 vezes 100, que dá 300. Depois, para isolar o x que ainda está multiplicado por 5, a gente vai dividir por 5.
Aqui corta, fica x. E 300 dividido por 5 dá 60. Então, significa que o total de alunos, o todo que a gente estava procurando, são 60 alunos. Então, nessa classe tem 60 alunos e 3 alunos, que são os 5%, foram reprovados. Uma outra maneira de você fazer que vai chegar no mesmo resultado é através de uma regra de 3. A regra de 3 simples, direta, porque nós sabemos que quanto maior a porcentagem, maior a parte, e quanto menor a porcentagem, menor a parte, diretamente proporcionais. Então, a regra de 3, a mais simples, né, que é a direta. Então, é bem simples, ó. 5% equivale a 3 alunos. Eu vou lendo e vou escrevendo as grandezas, associando. Nem preciso colocar a tabela. Posso escrever assim já de forma direta. Ó. 5% representa 3 alunos, corresponde a 3 alunos. E 100% representa o total de alunos, corresponde ao total de alunos que eu não sei quantos são, então eu coloco X. Já que são diretamente proporcionais, vai ficar então 5 sobre 100 igual a 3 sobre X. E agora a gente faz o cruz-credo, ó. Você já poderia ter feito o cruz-credo direto aqui, ó, sem nem precisar escrever na forma de fração. Então, 5 vezes x fica 5x, igual a 100 vezes 3, que fica 300. Depois, esse 5 que está multiplicando, a gente precisa dividir, então divide por 5. Aqui corta 5 com 5, fica só o x. 300 dividido por 5, novamente, ó, 60 alunos. Então, duas maneiras, ambas simples de fazer. Dessa forma ou dessa forma. E você chega sempre no mesmo resultado. A regra de 3, a vantagem dela é que ela dá para você utilizar em qualquer situação. Se falta o todo, você pode usar dessa forma. Se você está interessado em calcular a parte, também sabendo a taxa percentual, dá para fazer por regra de 3 também, tranquilamente. E por hoje é só, pessoal. Nós vamos parar por aqui, mas próxima aula a gente continua com probabilidade e o princípio multiplicativo, certo? Então, um abraço, fiquem com Deus, aquele abraço bem apertado e até a próxima aula.